Prepare-se para pegar o touro pelos chifres. Estamos prestes a mergulhar de cabeça em um mundo fascinante e imprevisível de gado. Então, prepare-se para uma quantidade de bois e uma carga de touros. Quem diria que existiam tantos grandões por aí? Desde algumas das bestas mais impertinentes da América do Norte, até o maior e mais gordo mestre do pedaço de todo o gado, aqui estão os 20 maiores touros do mundo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. O touro Batard. Depois de toda essa história de bois, é hora de falar sobre o maior e, portanto, o melhor, que deixamos para o início. Para todos vocês, sortudos espectadores que têm uma paixão especial por tudo relacionado a bovinos, apresento a vocês o Batard. Ele é um touro enorme, o maior e mais gordo de todo o mundo. Ele é um rouge de pré, como vimos antes, e pesa incríveis 1.900 quilos. O que eles têm dado de comer para esse cara? Sério. O Batard é famoso na França, especialmente entre os agricultores. Ele foi pela primeira vez ao Salão Internacional de Agricultura de Paris em 2016, onde se estabeleceu como o maior touro do bloco. Na época, ele tinha 5 anos e meio e impressionou a todos pelo tamanho do seu corpo massivo. Definitivamente, não é um animal com o qual você gostaria de se meter, porque ele poderia achatar qualquer um se quisesse. Então, vamos torcer para que ele continue amigável. Isso não é história de touro. Ele é enorme, e dizem por aí que ele é bem dotado. Por favor, perdoem os trocadilhos com touro. As possibilidades de trocadilhos engraçados são infinitas. Mas espero que tenham curtido nossa grande carga de touros enormes. Número 2. Murra. O Murra é uma raça de búfalo d'água com o improvável nome latino Búbalus, ou Búbulus. Talvez sejam todas essas peitos que fazem deste búfalo uma escolha especialmente popular para a produção de leite. Este é o animal que detém o recorde de maior produção de leite, com a atual marca sendo 58,06 libras de leite coletadas de um búfalo Murra em uma fazenda de laticínios em Punjab. Eles são mantidos predominantemente para a produção de leite na maioria dos lugares, exceto no Brasil, onde também são usados para carne. Esses búfalos são de um preto intenso com marcas brancas no rosto e nas pernas, e o pescoço do Murra é uma das características definidoras do próprio animal. Ele é grosso e massivo, enquanto na vaca o pescoço é mais fino e longo. Os machos geralmente pesam cerca de 550 quilos e as fêmeas cerca de 450 quilos. Então, eles não são as raças mais massivas que vimos, mas é por isso que o Murra é conhecido por produzir leite e não tanto por ser uma besta de carne. Número 3. Normand. Esses gados foram originalmente trazidos para a Normandia, no norte da França, nos séculos IX e X pelos invasores vikings. Com o tempo, ao longo de 1000 anos, o estoque original viking evoluiu e foi cruzado com outros gados, formando o que conhecemos hoje como o Normand. A variedade atual pode ser datada de cerca de 1883 e continuou a ser uma raça popular até o século XX. Quando os aliados invadiram a Normandia durante a Segunda Guerra Mundial, a população de gado normand foi quase totalmente dizimada pela destruição causada pela guerra. Felizmente, no entanto, a raça foi ressuscitada e os números agora estão saudáveis, com 3 milhões apenas na França. O Normand é uma raça famosa tanto para a produção de leite quanto de carne. O leite dessas vacas é usado para fazer queijo, e você sabe o quão sério a França leva o seu queijo, então deve ser muito bom. Em outras partes do mundo, particularmente nos Estados Unidos, o Normand é considerado uma excelente opção para a carne, devido à sua chamada qualidade excelente de carcaça. Embora seja uma raça de porte médio, o touro normand é um animal considerável, com uma grande circunferência. Esses touros costumam pesar entre 900 e 1.100 quilos, enquanto as fêmeas ficam entre 550 e 80 quilos. Número 4. Pinzgauer. Com um nome tão chamativo,
Vamos torcer para que essa raça de touro faça algo emocionante. O Pinzgauer vem da Áustria. Na verdade, pode-se traçar suas raízes até a época dos celtas, que andavam pelo que hoje é a Áustria, em 800 a.C. Pelo menos essa raça tem história, e adivinhe o quê? Esses bois são famosos por suas qualidades de carne. Uma expressão bem evocativa, não? Os touros da raça Pinzgauer são animais bem robustos e podem facilmente pesar impressionantes 900 quilos ou mais. As fêmeas são um pouco mais delicadas, entre 450 e 725 quilos. O que faz essa raça se destacar na multidão são os pés finos que possuem. Os cascos do Pinzgauer são de uma variedade especialmente resistente, o que significa que a raça é capaz de percorrer longas distâncias. Eles também possuem uma pelagem de cor ruiva, que é ótima para protegê-los tanto do frio quanto do calor e até oferece uma proteção contra a radiação UV. Esses animais resistentes podem sobreviver às condições climáticas mais severas que o clima das montanhas austríacas pode lhes oferecer. Número 5. Angus alemão. Bem, você consegue até começar a adivinhar como surgiu essa raça? É difícil, eu sei, mas tente. Isso mesmo. Você é esperto, o Angus alemão. O German Angus é o resultado do cruzamento do gado alemão nativo com o Aberdeen Angus. Não é exatamente um mistério, não é? E o que podemos esperar dessa raça de touro grande? Ele voa? Sabe dançar? Bem, na verdade não. É basicamente igual a todos os outros touros dessa lista. Nunca conhecemos tais emoções, não é? O German Angus é, de fato, uma raça de gado de corte criada principalmente pela sua carne. Sem surpresas aí. A escolha de cruzar a vaca alemã com o Angus é óbvia. O objetivo é obter um animal maior, mais forte e mais robusto. O que, francamente, é... Número 6. Charolais. Comum na França desde o século XVI, mas provavelmente presente de alguma forma no país desde 878 d.C. Assim como outros gados europeus, o charolais era usado para todos os tipos de atividades típicas de gado, como tração, carne e leite. Tradicionalmente o charolais é branco, mas agora também estão sendo criados exemplares negros e vermelhos. Este touro, sem dúvida, é um grande exemplar. Eles tendem a ter um corpo profundo e largo, com uma cabeça curta e larga, além de serem fortemente musculosos na região lombar e nas ancas. Geralmente são brancos, com focinho rosado e cascos de cor pálida. Quando se trata de ser um animal de carne, o charolais é considerado um dos melhores do mundo, com ótimos índices no que diz respeito ao peso da carcaça, a percentagem de rendimento de carne, que não é tão alegre quanto parece, e a faixa ideal de profundidade de gordura, cor e marmoreio da carne. Número 7. Bazadais. Originário da cidade de Bazadais e expandindo para habitar uma grande área na França, o Bazadais é um animal de excepcional adaptabilidade. Esses gados são capazes de viver em uma variedade de condições, desde as terras baixas até as altas montanhas, podendo até passar férias em pastagens montanhosas a 2.200 metros de altura e são resistentes a temperaturas extremas, parecendo indiferentes ao calor ou ao frio. E eles também têm um sistema natural de proteção contra carrapatos. Este é, sem dúvida, o gado completo. Em uma vida passada, o Bazadais era uma raça de trabalho adaptável e resistente. Hoje em dia, como nosso apetite por carne parece nunca ser saciado, são criados principalmente por sua carne, que é considerada de baixo teor de gordura, mas bem marmorizada e cheia de sabor, caso você goste desse tipo de carne. Número 8. Limousin. A Limousin é uma raça antiga de gado que é perfeita para o fazendeiro mais preguiçoso. Pode até ser o caso de que o Limousin seja o parente mais próximo do gado retratado nas pinturas rupestres, datadas de mais de 20.000 anos. Essa é, de fato, uma raça antiga. Vivendo em condições pastorais, o Limousin era mantido para trabalhar como animal de tração e, claro,
por sua carne deliciosa. Esses bovinos grandes e musculosos são incrivelmente resistentes e historicamente foram deixados para se cuidar sozinhos, mesmo nos meses de inverno, quando a maioria dos outros gados em climas europeus teria que ser levada para dentro. Não é à toa que essa raça sobreviveu tão bem e se espalhou pelo mundo todo. Então, qual o tamanho de um touro limousin? Bem, a média é de cerca de 1.000 quilos de pura massa. O tamanho deles é enfatizado por sua forma extraordinária. Estes são, sem dúvida, touros gigantes. Número 9. Maine Anjou. Esta é uma vaca que passou por alguns nomes diferentes ao longo do tempo, mas, no final das contas, o que importa é que esta é uma raça mantida por sua docilidade e sua carne de qualidade. Ah, e os touros podem ser super grandes, pesando cerca de 1.100 quilos. Esses bovinos vêm da região noroeste da França, onde eram conhecidos como Maine Anjou. Hoje em dia, são conhecidos como Rouge de Pré, mas, antigamente, o gado da região era chamado Mansell. Essas vacas eram especialmente populares porque eram fáceis de engordar e fáceis de vender. Então, um francês proprietário de terras industrioso achou que essas qualidades poderiam ser ainda mais aprimoradas e gerar provavelmente ainda mais lucro. Foi então que ele começou a trabalhar em um programa de cruzamento. A raça escolhida para cruzar com o Mansell foi a inglesa Durham. Por um tempo, as vacas resultantes eram chamadas de... Espera aí, Mansell. Eu sei, é demais, não é? Enfim, esse nome não ficou por muito tempo, não era suficientemente francês. Então começaram sua extravagância de mudanças de nome, enquanto se espalhavam pelo mundo, tornando-se uma escolha popular para pratos nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e novos mercados na Nova Zelândia e Reino Unido. Número 10. Brayford. Novamente, com os híbridos e seus nomes combinados. As vacas já estavam misturando seus nomes muito antes das celebridades começarem a criar sobrenomes engraçados com seus cônjuges. O Brayford é um exemplo disso, com o nome sendo uma combinação do touro Hereford e o sempre popular Brahman. Agora entendo o que fizeram aí. É um truque muito inteligente. Esta raça foi originalmente criada por alguns entusiastas da criação na Flórida, em 1947. Aparentemente, foram necessárias algumas tentativas até acertarem a combinação, já que as primeiras versões tinham problemas de visão ou de patas e não se adaptavam bem ao clima da Flórida. No final, porém, eles conseguiram reduzir as características indesejadas e começaram a produzir bezerros que atendiam às suas necessidades. Ah, que diversão! O Brayford é vermelho, com a cabeça, barriga e patas brancas. Sua aparência robusta vem, em grande parte, de sua ascendência Brahman, enquanto sua coloração vem da herança Hereford. Esses touros geralmente são criados para carne, mas, de vez em quando, são escolhidos para ser touros de rodeio, o que lhes dá um pequeno alívio da faca do açougueiro. As vacas fêmeas são conhecidas por serem excelentes mães e também ótimas para a ordenha, capazes de produzir tanto bezerros quanto leite por um período mais longo do que outras raças. Bem, bom para elas. Número 11. Montbéliard. Bem, como estão todos nessa montanha russa de exploração dos maiores touros do mundo? É uma diversão, não é? Quem diria que existiam tantos touros grandes? E aqui vai mais um para agradar os seus olhos que amam gado, o Montbéliard. Sim, como você provavelmente imaginou, é uma vaca francesa. Curiosamente, as vacas francesas não fazem mu. Não, esses bovinos são criaturas muito mais refinadas e soltam um delicado Gallic Crum, sério. Agora, sem mais barulho de animais, vamos olhar as características desse grande touro. Até meados dos anos 1800, a raça era conhecida como alsaciana, mas depois passou por uma crise de identidade e passou a ser chamada de Montbéliard, um nome bem mais chique. Seja qual for o nome, essa vaca produz o leite que faz os famosos queijos Emmental e Gruyère da França. Então, francamente, ela merece uma medalha.
Embora seja famosa pelo leite, e caso você não saiba, os touros não produzem leite. Também há um mercado de carne para os machos dessa raça. Às vezes, são infelizmente transformados em vitela, com apenas 3 meses de idade, enquanto outros chegam a viver até os 14 ou 15 meses antes de serem abatidos. Então, apesar de serem touros de tamanho razoável, muito poucos desses animais conseguem viver o suficiente para descobrir o quão grandes poderiam se tornar. Isso é o suficiente para azedar o humor. Ou a menta, se quisermos ser bem franceses sobre isso. Número 12. South Devon. Originária de uma área de Devon conhecida como South Hams, não deve ser confundida com North Devon. Eu sei que você não faria isso, mas essas duas coisas são tão diferentes quanto pontos opostos em uma bússola. Essa raça tem ruminado por pelo menos 400 anos. Esses bovinos estavam no Mayflower durante sua viagem para a América em 1620 e abasteceram a Marinha Real Britânica durante as Guerras Napoleônicas. Embora tenham sido encontrados no exterior por séculos, a raça só se expandiu pelo resto do Reino Unido no século XX. Em geral, essa raça é quase exclusivamente criada para carne nos dias de hoje, embora tenha sido ordenhada até o período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. O South Devon é a maior das raças britânicas de touros. Tem uma estrutura grande, amadurece mais tarde e é muito musculoso. Geralmente possui chifres e pode ser reconhecido pela sua pelagem ondulada de um vermelho intenso com elementos de cobre. Esses touros têm pele espessa e muito solta e são conhecidos pela carne magra. Número 13. Cimental. Esses bovinos podem traçar sua história até a Idade Média, ou poderiam, se estivessem inclinados a ir à biblioteca, pesquisar sua árvore genealógica. De qualquer forma, a raça cimental é o produto do cruzamento de grandes gado alemão com uma raça menor nativa da Suíça. O nome foi tirado do Vale de Cime, que é a área na região suíça de Bernese-Oberland, onde esses bovinos foram inicialmente criados. São relativamente grandes. A maioria dos bovinos é realmente grande, especialmente se eles começarem a se aproximar de você com uma curiosidade entusiástica. Esses touros de grande porte frequentemente atingem 1.300 quilos e chegam a quase 1,65 m de altura. Sua musculatura densa é um tanto intimidadora, então é melhor não tentar pular cercas para entrar nos campos desses touros. Cuidado onde você coloca seu tapete de piquenique da próxima vez que for fazer um fondue improvisado em um vale suíço. Número 14. Partenos. Acredita-se que o Partenos seja uma das raças de gado mais antigas da França. O Partenos foi tradicionalmente criado por seu leite de alta qualidade, usado para fazer manteiga. Em 1970, no entanto, a sociedade da raça decidiu mudar o foco para a produção de animais com ênfase em carne de alta qualidade. Agora, tenho certeza de que as vacas ficaram absolutamente entusiasmadas com isso. Hoje em dia, o Partenos é valorizado por suas qualidades de carne. Sério, esse é realmente o termo. Essas qualidades são avaliadas pelo rendimento da carcaça, rendimento líquido, estrutura óssea e maciez da carne. Quando tudo é analisado dessa maneira, isso adiciona uma perspectiva interessante à produção de carne e ao manejo de animais em geral. Pelo menos, isso me faz refletir. Quando estamos mais acostumados a ver nossa carne embalada em plástico no supermercado, nos faz pensar 2 vezes ao imaginar que ela estava andando por aí antes de ser avaliada por suas qualidades de carne. Enfim, isso tudo é bem mórbido e vai acabar com o meu apetite. Então vamos voltar a apreciar o tamanho desses animais enquanto ainda estão vivos, certo? Eles são grandes. Raça. Isso é certo, mas não tão robusta quanto os touros Belgian Blue, que podem pesar mais de 1.270 quilos, enquanto as vacas chegam a cerca de 900 quilos. Ainda assim, é um touro de porte considerável. Número 15. Brangus. Agora você acreditaria? Aqui temos o Brangus, tão criativamente nomeado, que é isso mesmo, espertinho.
Uma combinação super inteligente do Brahman e do Angus. Quem diria, né? Aparentemente, hoje em dia, eles são tão eficientes na manipulação genética que esses bois brancos têm uma composição genética de 3/8 Brahman e 5/8 Angus. A ideia por trás disso é que o Brahman possui todas aquelas capacidades úteis de resistência a doenças, e o Angus é, bem, uma criatura saborosa. Então, a combinação das duas raças visa criar uma vaca mega, ou o gado mais fabuloso para a pecuária. Essa raça cruzada foi desenvolvida principalmente nos Estados Unidos durante a década de 1930, resultando no gado que ainda vemos hoje. Eles têm a pele solta característica do Brahman, um pouco daquela corcova estranha, e uma certa quantidade da tolerância a doenças da raça, além do porte do Angus, com sua carne magra e capacidade de ganhar peso rapidamente. Número 16. Aberdeen Angus. Embora esses bois se originem da Escócia, daí o nome Aberdeen, eles são conhecidos pela sua carne saborosa e de alta qualidade, especialmente em cortes nobres como o filé mignon. O Aberdeen Angus também é famoso por sua criação sem chifres, o que facilita o manejo dos animais. O nome deles agora é uma verdadeira raça internacional. De fato, o Angus, como é conhecido fora do Reino Unido, é uma das raças de gado mais populares nos Estados Unidos. Esses bois definitivamente estão entre os maiores e de mais alta qualidade do mundo. São renomados por sua herança notável, e a maioria do gado vivo hoje poderia rastrear sua linhagem até um par de reprodução particularmente prolífico conhecido como Old Jock e Old Granny, do século XIX. A raça Angus tem uma longa história e até tem o hábito de fazer amizade com a realeza, não só em suas mesas de jantar. Em 1876, um Aberdeen Angus chamado Black Prince ganhou o prêmio principal nas exposições de Birmingham e Smithfield, e como resultado, foi convidado para o castelo de Windsor para ser inspecionado pela Rainha Vitória. Agora, sei que parece estranho, mas coisas da realeza são sempre assim, quando você realmente pensa nisso. Ficou ainda mais estranho, pois o próprio boi que ela conheceu naquele dia foi embalado em pequenos pacotes de carne e enviado de volta para a rainha no Natal. Às vezes, simplesmente não compensa ser o boi premiado no show. Número 17. Chianina. Quando o gado é considerado o maior de sua espécie, você sabe que isso nunca vai terminar bem para o gado em questão, no que diz respeito aos seres humanos. Uma vaca grande é só mais carne para bifes, hambúrgueres, ou até mesmo pastrame, então não é uma boa ideia se tornar a raça de gado mais alta e pesada, se você quiser chegar à idade adulta. No entanto, o título de maior raça de gado do mundo tem que ser dado a alguém. E o vencedor infeliz dessa sentença de morte é a raça Chianina. Essas enormes vacas foram criadas nas regiões italianas de Lácio, Úmbria e Toscana, nos últimos 2 milênios, e de fato, costumavam ser criadas como animais de trabalho. Seus corpos poderosos eram ideais para puxar arados e carrinhos e outras coisas por terrenos montanhosos e irregulares do centro da Itália. Mas a industrialização da agricultura fez com que o uso dessas vacas no campo fosse extinto. Péssimo para elas, pois isso significava que seus corpos gigantescos estavam sendo vistos como ideais para o famoso bisteca alla fiorentina, bife à florentina para você. Como essas poderosas vacas podem atingir até 1.600 quilos ou mais e alturas de até 2 metros, isso significa muita carne. Número 18. Belgian Blue. Basicamente, todos os tipos de vacas e cavalos chiques são geneticamente modificados de alguma forma. A criação seletiva é uma espécie de ciência antiga para criar raças mais resistentes, mais rápidas ou até mesmo que produzam carne de melhor qualidade. Mas, hoje em dia, fazemos isso com casacos brancos e placas de Petri, em vez de um fazendeiro em um campo com algumas vacas. Sinto muito em decepcioná-lo, mas o Belgian Blue não é exatamente o que eu chamaria de azul, pelo menos não no sentido de ser como o céu ou um safira. Embora isso possa ser triste,
O que é uma pena, ele só parece uma vaca comum para mim. Porém, é claramente um animal muito robusto. A raça Belgian Blue é a mais musculosa entre as raças de gado, criada literalmente para ser o mais gordinha possível, com o objetivo de ganhar peso e produzir boas e grandes fatias de carne. Esses bovinos pesam regularmente cerca de 1.225 quilos ou mais. São muitas carnes. Esses animais foram criados a partir de um estoque com uma mutação genética específica, que aparentemente resulta em carne muito magra. Quando você começa a investigar tudo isso, na verdade parece mais uma história de terror, não é? E sim, mais uma vez, as pessoas têm mexido na fisiologia dos animais para obter mais proveito deles para nós mesmos. Esse é o padrão recorrente com todos esses animais superdimensionados. Eles não ficam desconfortavelmente grandes sem a ajuda dos seres humanos, não é? Número 19. Brahman. Uma das adaptações que proporcionou vantagem ao Brahman em seu ambiente é a sua capacidade de refletir grande parte do calor do sol, o que ajuda a tornar possível pastar durante o calor do dia. Isso, combinado com sua pele solta em excesso e um maior número de glândulas sudoríparas, contribui para que esses bois consigam se manter frescos, além de estarem sempre suados. O Brahman também produz uma secreção oleosa que ajuda a repelir insetos. Essas criaturas têm um aroma bem peculiar, isso é certo. Número 20. Texas Longhorn. O Texas Longhorn é uma raça de touro que foi realmente feita na América. Seus ancestrais eram gado que chegou ao continente há cerca de 500 anos e foi desenvolvido por meio de uma combinação de seleção natural, ou seja, as poucas vacas que realmente sobreviveram àqueles primeiros anos, e o restante foi aparentemente devido à forma como conseguiram se adaptar ao ambiente. Na verdade, há uma alegação de que esse gado se adaptou completamente à paisagem americana sem a intervenção de humanos, mas isso é um pouco debatível, já que se trata de uma raça domesticada que é alimentada e cuidada pelos humanos. Mas o que eu sei? Eu só falo na internet. Quando a população de búfalos da América do Norte foi dizimada durante a era da Guerra Civil, o Texas Longhorn foi introduzido para pastar nas grandes planícies que haviam se tornado recém-vagas, e foi isso que fez do Texas Longhorn a raça de carne dominante nos Estados Unidos. Hoje em dia, esses bovinos têm menos chances de serem algo próximo ao Longhorn histórico, já que foram criados extensivamente pelos humanos para torná-los mais produtivos e dóceis, em vez de robustos e longevos. Então, embora eles se pareçam com seus ancestrais, esses caras não chegam nem perto deles de várias maneiras. Agora, esses touros realmente têm os chifres. Não só esses touros têm chifres impressionantes em suas cabeças, com uma média de pelo menos 1,2 metros de largura, mas às vezes podem atingir até 1,8 metros. Eles também são bem ativos no departamento de reprodução. As novilhas podem engravidar quando atingem cerca de 16 meses de idade, e essa raça tem um período reprodutivo que dura o dobro do tempo de qualquer outro gado. E certamente não tem problemas no departamento dos chifres. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!